E aí, pessoal, tudo certo? Nessa aula a gente vai continuar falando sobre os princípios orçamentários. Dessa vez a gente vai mencionar mais 3 princípios. O princípio da exclusividade, o princípio da anualidade e o princípio do orçamento bruto. São 3 princípios bastante cobrados em prova. Então, é importante que você se atente ao que a gente vai fazer. A gente vai continuar falando no mesmo esqueminha que a gente fez os 2 princípios passados, da universalidade e da unidade. A gente falou sobre a previsão legal, ou se tiver na doutrina, onde está na doutrina. A gente falou sobre o conceito, o objetivo, as palavras-chave e também as exceções. A gente continua no mesmo esquema, fazendo esquematicamente um slidezinho para cada, e entre cada um dos princípios a gente faz questão. Uma questão para vocês entenderem como é que o examinador pode cobrar isso. E aí vocês vão perceber a importância das palavras-chave. São elas que vão alimentar o seu campo semântico. Palavra-chave, termo técnico, não interessa como você vai nomear isso, mas são termos que precisam estar no seu campo semântico. Eu diria que cada princípio orçamentário é um campo semântico em separado e que nesse campo semântico existem termos técnicos ou palavras-chave que pertencem a ele. E se você entrar em contato, quanto mais você conseguir entrar em contato com essas palavras-chave resolvendo questões, melhor, mais fácil você vai perceber esses termos na hora da prova e conseguir matar a questão, se for de múltipla escolha ou se for uma afirmativa de certo e errado. Tranquilo? Legal? Então acompanha comigo aí, a gente vai falar sobre os princípios, eu vou dar o sinônimo que pode aparecer na prova para cada um desses princípios, se houver um sinônimo, e também todos aqueles nossos conceitos, objetivos, palavras-chave e exceções. Tá legal? Então, vamos lá. O primeiro princípio desta aula é o princípio da exclusividade, o terceiro que a gente está fazendo nesses blocos. Eu vou pedir uma coisa para você que é importante, na verdade são 2. A primeira delas, toda vez que eu mencionar um dispositivo legal, você vai abrir esse dispositivo legal e vai ler. Primeira missão, tá? A segunda, leia o nome do princípio. O nome do princípio já te entrega muito do que ele significa, além de o que ele significa, para que ele vai servir, tá? O examinador cobra por vezes qual é a previsão legal desses princípios, ou onde você pode encontrar esses princípios, mas ele cobra muito a ideia. E se você lê o nome do princípio, o princípio da exclusividade, e o sinônimo dele, pureza, significa que, em matéria orçamentária, você precisa tratar exclusivamente de assuntos afetos à matéria orçamentária. Não adianta você colocar outros assuntos referentes a isso. Lembre-se que o processo, o ciclo orçamentário, ele tem 4 fases distintas. A primeira é a elaboração, a segunda é a apreciação, a votação, a terceira é a própria execução e a quarta é o controle. Durante a elaboração, você tem que seguir alguns princípios. Durante a própria execução, também. Agora, é importante que, na matéria de votação, na segunda etapa do ciclo orçamentário, você tenha certas limitações para que aquela votação que tem um procedimento, um processo especial para a votação do orçamento, vote exclusivamente, princípio da exclusividade, matérias afetas ao orçamento. Antes, como é uma lei comum, você tinha outros assuntos que adentravam a lei orçamentária. E para evitar essas caudas orçamentárias, e a doutrina chama justamente assim, esses rabos orçamentários, essas caudas orçamentárias, orçamentos rabilongos, a orçamentária deve ser pura em relação aos assuntos que está tratando. Ela não pode ser poluída com outros assuntos que não tem a ver com a matéria necessariamente orçamentária. Existem exceções a esse princípio? Existem. A gente vai mencionar quais são elas, mas vocês vão perceber que elas têm a ver sim com a matéria orçamentária. Tá bom? Anotando com vocês, qual é a previsão desse previsão. Você pode encontrar o princípio da exclusividade ou da pureza na Lei 4.320 e também na Constituição Federal de 88. Na Lei 4.320, artigo 7º.
Eu já pedi esse dever de casa para vocês, eu estou mencionando um diploma legal. Abra esse diploma legal e leia. Constituição Federal de 88, artigo 165, parágrafo 8º. Tá? Tá aí a previsão legal para esse princípio da exclusividade. E qual é o enunciado ou qual é o conceito desse princípio? Conceito. A lei orçamentária estranha matéria estranha a quê? A previsão das receitas e a fixação das despesas. Essa é a regra. Entenda que, para regras, podem existir exceções. A gente vai mencionar essas exceções, mas é importante que, se o examinador mencionar para você a regra e somente a regra, não te colocar em uma outra situação, não der um exemplo contrário, ou afirmar para você que não existem exceções, vai estar correto, somente a regra. Agora, se ele afirmar não existem exceções ao princípio da exclusividade, errado, porque existem exceções e elas estão dentro do próprio texto constitucional. Agora, se ele afirmar para você que não se deve ter matéria estranha à fixação de despesas ou então a previsão de receitas, excetuando-se, aí ele te der uma exceção que é diferente daquela que está posta no texto, o item vai estar errado. Mas entenda, colocando a regra, está certo, não mencionando mais nada em volta, tá bom? Objetivo. Previsão de receitas. Fixação de despesas. Dispositivo estranho. Ou autorização e exceção, e esses são os exemplos mais cobrados em prova. Você pode ter matérias estranhas, a previsão das receitas ou a fixação de despesas? Sim, você pode ter, como exceção à regra. E qual é essa exceção à regra posta pelo próprio texto constitucional? A autorização dos créditos suplementares ou de operações de crédito, ainda que sejam feitas por antecipação de receita orçamentária. Então, crédito suplementar, autorizações para a abertura de crédito suplementar ou de operações de crédito. Ainda que elas sejam feitas por antecipação de receita orçamentária, por aro, tá? Isso é para evitar, por exemplo, as caudas orçamentárias. Isso aqui é importante para você entender. E como eu tinha dito para vocês, a última parte, as exceções.
são justamente essas que estão por aqui. Mais cobradas em prova, tá? E aí eu já coloco aqui para vocês assuntos bem cobrados, bastante cobrados em prova. Além disso, podem aparecer outras duas exceções, mencionando, por exemplo, os precatórios ou as indenizações da reforma agrária. Menos cobrados em prova, mas válido mencionar. Precatórios e indenizações da reforma agrária. Conceito, objetivo, palavra-chave e exceções. Leve em consideração as exceções, tá? Por muitas vezes o examinador gosta de cobrá-las. Mencionou apenas a regra, não deu nada, nenhum tipo de informação, contextualização diferente, tá certo. Porque se ele está falando da regra, a regra é que não se contenha matérias estranhas a previsão das receitas e a fixação das despesas. Legal? Excetuados as autorizações para crédito suplementar, abertura de crédito suplementar e operações de crédito, ainda que por antecipação de receita orçamentária. Isso daí é, cara, campeão de cobrança em prova. Vamos lá. Como é que o examinador cobra isso? A Lei Orçamentária Anual estabelece a previsão de receitas idealizada a partir de parâmetros históricos associados a outros fatores e também a fixação de despesas para o período relativo ao exercício financeiro, sendo vetada a inclusão de matéria diversa. Essa exigência decorre do princípio orçamentário da legalidade, não afetação, discriminação ou da exclusividade. Olha só essa palavrinha-chave aparecendo aqui para vocês. Vetada a inclusão de matéria diversa, isso é a regra. O orçamento deve tratar exclusivamente de matéria orçamentária. E cobrado em prova com uma ideia muito mais simples. A vigência do orçamento é pelo período de 1 ano. Ele deve ser elaborado e autorizado para o período de 1 ano. Tá legal? Previsão da anualidade. Lei 4.320, de 64, e Constituição Federal de 88. A Lei 4.320, no seu artigo 2º, traz o princípio da anualidade. E a Constituição, no seu artigo 165, inciso 3. Conceito. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para o período de 1 ano. Lá na Lei 4.320, artigo 34, o exercício financeiro para um exercício financeiro. O exercício financeiro irá coincidir com o ano civil. O fato de coincidir com o ano civil não interfere no princípio da anualidade.
Ela diz que o orçamento deve ser aprovado para o período de 1 ano. O fato de o exercício financeiro coincidir com o ano civil não interfere no princípio da anualidade. Entenda isso porque já foi matéria de cobrança em prova e é importante que você entenda. O fato de o ano civil coincidir com o exercício financeiro não impacta, não interfere no princípio da anualidade, que trata da aprovação do orçamento para o período de um ano qualquer que ele seja. Atualmente, coincide com o ano civil. Tá legal? Objetivo. Evitar a perpetuidade ou permanência da autorização. Nem preciso falar para vocês que a autorização é autorização legislativa, né? Tranquilo? Palavras-chave para você ligar o nome à pessoa. Palavras-chave. Receitas e despesas autorizadas. 1 ano. Exercício financeiro. Tá legal? Coincidentemente, e aí a gente já coloca até em outra cor por aqui, o exercício financeiro coincide com o ano civil. Artigo 34 da Lei 4.320. Mas isso não afeta o próprio princípio. E as exceções, trazidas pela própria literatura, tratam dos créditos adicionais sejam eles especiais ou extraordinários, que podem ser, ou aqueles abertos, nos últimos 4 meses do exercício e que podem ser reabertos no exercício seguinte pelos seus saldos. É exceção
ao princípio da anualidade. Consegue perceber que, assim, a regra é que a aprovação seja para um ano. Existem exceções, mas se ele falar para você sobre a regra é a aprovação pelo período de um ano, um exercício financeiro. Atualmente, o exercício financeiro coincide com o ano civil, de acordo com o artigo 34, mas o fato de coincidir não afeta o princípio da anualidade. Legal? Exceções? Existem. Os créditos adicionais do tipo especial e extraordinário, que podem, se abertos nos últimos 4 meses do exercício, ser reabertos pelos seus saldos. Isso é exceção àquele princípio que o crédito vale por um ano. Tá legal? Previsão, conceito, objetivo, palavras-chave e exceções. Entenda que é a mesma interpretação aqui, tá? São os créditos adicionais abertos nos últimos 4 meses do exercício, podendo ser reabertos pelos seus saldos. Créditos adicionais dos tipos especiais e extraordinários. Como é que o examinador cobra isso numa prova? De acordo com o princípio da anualidade, o orçamento público deve ser elaborado e autorizado para um exercício financeiro. Certinho. Que no Brasil, coincidentemente, vai de 1º de abril de determinado ano a 31 de março do ano seguinte. Não, de acordo com o artigo 34 lá da Lei 4.320, o exercício financeiro coincide com o ano civil. E o ano civil vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano. Tá legal? Por isso, errado. Porque aqui ele falou, princípio da anualidade, palavrinha-chave, elaborado e autorizado, exercício financeiro. E aí, coincidentemente, o exercício financeiro no país é igual ao ano civil. O que ele disse aqui está errado, né? Não é 1º de abril até 31 de março. Belezinha? Por isso, gabarito errado. Princípio do orçamento bruto, outro princípio também bastante cobrado nas provas. Da primeira vez que eu estudei esse princípio, eu achei ele interessantíssimo. Por quê? Porque eu não entendia nada. Eu não entendia para que ele servia, por que existia essa história de orçamento bruto, não faz sentido nenhum. Pô, vamos poupar trabalho, vamos colocar logo o valor líquido. Por que eu tenho que lançar o valor bruto? Orçamento bruto, princípio do orçamento bruto. Não tem sinônimo, tá? Deixa eu até voltar com vocês para mencionar qual é o sinônimo do princípio da anualidade, que pode aparecer na sua prova, e é importante para a gente mencionar, antes que eu me esqueça disso. O princípio da anualidade tem sinônimo, princípio da periodicidade. Apareceu de um jeito ou de outro, tá certo na prova, tá? Isso é bom pro Bob. O Bob que decora os negócios, ele fica mal das pernas, tá? Então, é isso. Princípio da anualidade, leia aí, princípio da periodicidade, também conhecido como, tá bom? O Bob que decora o nome dos princípios, se lasca todinho, tá? Bom, fizemos a questão. O orçamento bruto, eu não entendia nada, mesmo, de verdade. Eu ficava perguntando, mas, cara, por que não poupa tempo, lança logo o valor líquido? E aí o professor foi explicar. O que era? Poxa, se você lança o valor líquido, você esconde, ou pode esconder algumas operações no meio do caminho. E justamente essas operações que você pode esconder são aquelas que o gestor tende a esconder. E não é isso que a gente tem que ter a partir dessa evidenciação. Tem um princípio chamado princípio da universalidade, em que você deve ter lá todas as receitas e despesas de todos os entes, de todos os órgãos, da administração direta e indireta. Ótimo. A partir desse princípio veio do orçamento bruto. Eu não falei de todas as receitas e todas as despesas? Então eu não posso ficar computando as coisas pelo seu valor líquido, mas sim pelo valor bruto das suas operações. Significa que são vedadas quaisquer deduções de receitas ou despesas. Eu não posso simplesmente falar assim, não, eu vou obter uma receita aqui a partir da venda de determinado patrimônio da União, e a partir dessa venda aqui, eu abato um outro valor aqui de despesa, e aí eu lanço só o valor líquido daquele imóvel. Mas essa despesa foi para quê?
Por que você teve essa despesa? Porque se você lança só o valor líquido, o cara que está olhando, o cidadão, ou o gestor, ou o cara do Tribunal de Contas, ele vai olhar e vai ver o valor líquido daquela operação. Mas ele não sabe o que deduziu daquilo. Então, você não pode deduzir. São vedadas essas deduções como regra. Entenda isso, tá? Quando vier na questão tratando sobre isso, são vedadas quaisquer deduções. Ou seja, você tem que apresentar receitas e despesas pelo seu valor bruto. Com isso, você tem noção do valor global daquilo que foi gasto? Sim, mas a partir de um princípio chamado universalidade. O princípio do orçamento bruto é proveniente da universalidade. Tá bom? Bom, vamos agora anotar aquele nosso bom e velho esqueminha. E a gente começa esse esqueminha pelo item 1, previsão. Lei 4.320, de 64. No seu artigo 6º. Conceito. As receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Ô, Amora, meu pai do céu amado, essa cachorra da vizinha. Credo! Que ódio. Objetivo ou objetivos que a gente pode mencionar para esse princípio do orçamento bruto, como a gente tinha conversado. Vedação da inclusão de valores líquidos. Maior controle. Sinônimos para orçamento bruto, ponto. Outra coisa que é importante a gente destacar é que ele é derivado do princípio da universalidade. Já foi item de cobrança em prova, inclusive, tá? Ele deriva da universalidade. Palavras-chave que a gente pode anotar para esse princípio.
pelos totais, valor bruto, deduções. Olha, Douglas, você falou que não eram vedadas quaisquer deduções? Então a gente faz assim, ó, vedadas quaisquer deduções. Valor líquido. Você não falou que era proibido colocar o valor líquido, Douglas? Sim. Então, a gente corta. Tá? Assim que você vai identificar essas palavrinhas-chave na hora da prova. Pelos totais, valor bruto, vedadas quaisquer deduções e vedada a inclusão dos valores líquidos. Na hora que aparecer líquido lá na sua prova, você já tem que ficar ligado. Falar assim, opa, ele pode estar falando do princípio do orçamento bruto. Tá legal? E, de acordo com a doutrina, não existem exceções a esse princípio. Vale lembrar que, a partir do conceito, você tem lá, no artigo 6º da Lei 4.320, essa proibição, essa vedação das deduções, ou seja, vai pelos seus valores totais, a receita e a despesa. No parágrafo 1º, ele tenta colocar como... na verdade, não é uma exceção. Entenda. O parágrafo 1º, enunciado da seguinte forma: as cotas das receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão como despesa para quem transfere e receita para quem recebe. Isso não é uma exceção ao princípio do orçamento bruto. Isso, na verdade, é uma situação em que o legislador ele pontuou como devem ser contabilmente registradas essas transferências. Se um ente transfere uma receita para outro ente, ou seja, essa receita ela é repartida, quem recebe vai registrar esse recebimento como uma receita. Quem transfere vai registrar essa transferência como se fosse uma despesa, para você não ter dupla contagem. É meramente uma menção a esse registro. Entenda que quando o ente arrecadador receber essa receita, ele vai colocar pelo seu valor total, não vai ser pelo valor líquido. Sabe por quê? Vamos dizer que um ente, a União, receba lá essa receita e essa receita é de 100 milhões. Mas essa receita ela vai ser repartida com estados em 26 partes diferentes, sendo 50% da União e os outros 50% repartido com os estados. Eu não vou registrar na União a entrada de 50% apenas, de 50 milhões. Não, eu vou registrar a entrada dos 100 e depois, como despesa, a transferência para aqueles que estão recebendo. E quem receber, aí sim, pelo seu valor total do que está recebendo, vai registrar como se fosse uma receita. É só uma operação contábil, não é exceção ao princípio do orçamento bruto. Isso é importante, porque o examinador pode tentar confundir você. Tem exceção a esse princípio? Não. Você coloca pelo valor bruto. Esse princípio, ele é proveniente, ou ele, como está aqui, é derivado do princípio da universalidade. Isso é também importante para vocês entenderem, tá bom? Como é que o examinador cobra isso, ou pode cobrar isso na prova? TCE Pará 2019. Se a União arrecadar determinado tributo cuja receita deva ser compartilhada entre outros entes da Federação, ela deverá incluir em seu orçamento a parcela a ser posteriormente distribuída. Essa obrigação decorre do princípio orçamentário, da programação, do orçamento bruto, da unidade, do equilíbrio ou da exclusividade. Ora, se a União arrecadar determinado tributo e ela tiver que compartilhar como outros entes, ela vai incluir no seu orçamento a parcela a ser posteriormente distribuída como uma despesa. E isso decorre do princípio do orçamento bruto. Não é da programação, não é da unidade, não é do equilíbrio, também não é da exclusividade. Entenda, um tanto quanto importante você entender que as palavras-chave vão fazer a diferença para você acertar os itens. Tá? Aqui, ele trouxe a situação do parágrafo 1º do artigo 6º.
que não é a exceção, é na verdade o registro contábil para as receitas que serão compartilhadas entre diferentes entes. Como é que o ente que vai transferir registra? Como despesa. Como o ente que recebe registra? Como receita. Agora, o ente arrecadador vai registrar o montante do seu recebimento pelos valores totais. Essa é uma coisa que decorre do princípio do orçamento bruto. Isso é importante para você entender. Tá bom? No mais, é isso. A gente finaliza aqui essa nossa aula. Na próxima, a gente continua falando de princípios orçamentários. Lembrando, nós temos 18 para detalhar e alguns outros para mencionar a importância para a sua prova. Eu espero que a partir dessas aulas você consiga dominar os princípios orçamentários e não ter mais problemas. Por quê? Aqui a gente está dando o panorama completo. O examinador cobra a proveniência desse ou a previsão dos princípios? Cobra. O examinador cobra o próprio conceito, ipsis literis? Cobra. O examinador cobra o objetivo de cada princípio? Por vezes cobra. Palavras-chave são aquelas para você identificar na leitura qual é o princípio que está sendo tratado e não ser confundido entre princípios diferentes. E as exceções também são objeto de cobrança para os examinadores. Se você conseguir sistematizar isso aqui, você não vai ter problema mais com princípios orçamentários, eu espero. Tá legal? A gente se encontra em próximas oportunidades. Obrigado por acompanhar. Se inscreva no canal, recomenda para os amigos. Se não está gostando, recomenda para o concorrente e tá tudo certo. Tá legal? Espero que isso atinja o máximo de pessoas possível. E eu espero que vocês estejam gostando dessa minha aventura. Estou tentando aprender e ensinar um pouquinho para vocês. Tá legal? A gente se encontra em próximas oportunidades. Tchau, tchau.